Querida igreja, boa noite. Com muita alegria, com muita honra também que eu recebi o convite do pastor Fábio. Então eu agradeço, pastor Fábio, todo o conselho da Igreja Presbiteriana do Guará 2 e trago aqui o meu abraço da Igreja Presbiteriana do Guará 1 a todos vocês. O texto que eu escolhi para compartilhar com você nessa noite se encontra no Evangelho de João, João capítulo 4. Então eu peço que você abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4, um texto muito conhecido, um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 26. Peço que você deixe sua Bíblia aberta, a gente vai voltar ao texto algumas outras vezes. Peço que você escute também com fé e atenção, afinal, essa é a palavra viva, poderosa e eficaz do nosso Deus. João 4, de 1 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra viva, poderosa e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, para atingir o fundo do nosso coração e discernir, Pai, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, e é isso que nós Te pedimos nessa noite. Que Teu Santo Espírito derrube, Pai, as barreiras que existem em nós e incline os nossos ouvidos não somente para ouvir a Tua palavra, mas disponha o nosso coração para obedecê-la, para olhar, Pai, para a graça que o Teu Filho Jesus ofertou por meio de sua obra.
Faça, Pai, o nosso coração ser aquecido nessa noite por meio da Tua palavra, enquanto nos maravilhamos com quem Jesus é e com o que Ele fez por nós. É o pedido que fazemos como igreja, no nome de Jesus. Amém. Queridos, em João capítulo 4, a gente encontra um dos diálogos mais emblemáticos de Jesus. E eu creio que 2 motivos tornam esse diálogo tão marcante. O primeiro é o seguinte: esse diálogo é o diálogo mais longo já registrado por todos os evangelistas de Jesus com uma outra pessoa. A gente não tem um diálogo tão longo, nem mesmo entre Jesus e os seus discípulos. É a conversa mais extensa de Jesus com essa mulher samaritana. E é claro, isso aponta para algo. João está mostrando para a gente que esse diálogo é muito importante, a ponto dele enfatizar cada palavra, tudo aquilo que Jesus disse, e expressar isso no seu texto. Uma segunda coisa que me chama a atenção aqui é que esse encontro de Jesus com essa mulher samaritana faz parte de uma história maior. E eu queria mostrar isso para você. Esse registro ele não pode ser lido separadamente do capítulo anterior, quando Jesus tem um diálogo com Nicodemos. Então, o capítulo 3 e o capítulo 4, eles estão correlacionados no seguinte sentido. Existe um contraste aqui, que João está mostrando para a gente, entre aquele homem que conversou com Jesus e aquela mulher que está conversando com Jesus agora. Quer ver? No capítulo 3, a gente vê Nicodemos, um homem judeu, versado na lei, renomado na sociedade da época, membro do Sinédrio, com um histórico público impecável de moralidade religiosa. Está lá em João capítulo 3, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Só que quando a gente olha para o capítulo 4, a gente vê Jesus conversando com uma mulher samaritana, preterida pela sociedade da época. Você reparou, nem o nome dela aparece aqui. Ela é uma mulher anônima, não tem o nome dela descrito. E segundo o texto, com um histórico de moralidade bastante, para dizer no mínimo, questionável. Então, a pergunta importante é, quando João pega o relato do diálogo de Jesus com esse homem e coloca ao lado do relato de Jesus conversando com essa mulher, o que ele está querendo afirmar, o que ele está querendo mostrar para a gente? E, queridos, a ideia de João é bastante clara aqui. Ele está mostrando para a gente que tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana, apesar do contraste que existia entre os dois, ambos precisavam de um Salvador. Ambos precisavam de Jesus Cristo. É como se João estivesse dizendo para o seu leitor, não importa se você tem um histórico de moralidade impecável, não importa se você cresceu na igreja, se você sabe de cor vários versículos bíblicos, se você frequenta a escola dominical desde quando você era criancinha, se você nunca deu uma pisada feia na bola durante a sua vida, nunca cometeu um pecado grosseiro, você precisa de Jesus, tanto quanto essa mulher que tem um histórico de moralidade bastante questionável. E é isso que João está colocando para a gente, e é sobre isso, na verdade, a nossa meditação nessa noite. A gente vai entender que nós temos a necessidade de um Salvador que intencionalmente nos busque, exponha a nossa sede existencial e a idolatria do nosso coração e nos conduza em verdadeira adoração ao Pai. Então, são esses os pontos da nossa mensagem, da nossa meditação nessa noite. E a primeira coisa que a gente vê aí no texto é que nós precisamos de um Salvador que intencionalmente nos busque. Isso está aí do versículo 1 até o versículo 9. O texto começa com uma informação importante, não sei se você reparou no versículo 1, começa dizendo assim, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e aí vem uma nota explicativa de João aqui entre parênteses, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Você sabe, Jesus está lidando com opositores no seu ministério. E os seus principais opositores são aqueles que fazem parte da elite religiosa do povo judeu. Fariseus, escribas, os religiosos da época. E eles procuram ocasião para perseguir, até mesmo para matar Jesus.
E o texto é claro, dizendo que quando Jesus fica sabendo que os fariseus estavam ouvindo coisas a respeito do que ele fazia, ele sai ali do sul da Judéia e decide ir para o norte, para a Galiléia. Provavelmente, queridos, João vai contar isso para a gente depois, é porque Jesus faz esses movimentos porque não era chegada a hora dele. Tinha um momento exato para ele cumprir a sua hora, a sua obra na cruz, perdão. Então, como não era chegado esse momento, ele sai dali, daquele momento, daquele lugar de contenda com os fariseus e vai para outro lugar. Mas tem algo muito importante aqui que às vezes a gente não percebe. Tá? Como eu te disse, a Judéia ficava ao sul de Israel. E a Galiléia ficava ao norte, junto ao mar, lá em cima. E existiam basicamente 2 caminhos para você fazer esse percurso. Um caminho mais comum e usual era você ir pertinho do Rio Jordão. Por quê? Porque ali você teria água, você teria descanso, você teria sombra, você teria alimento, você teria hospedagem. Era a rota usual. Todo mundo que buscava segurança iria por ali. Mas existia uma outra rota, menos comum, para você fazer esse percurso da Judéia para a Galiléia, que era passando dentro do território samaritano. Então, se você pegasse um judeu bastante conservador da época e dissesse para ele, olha, você precisa ir da Judéia até a Galiléia, qual o caminho que você vai seguir? Eu vou pelo caminho do Jordão. Jamais ele aceitaria passar dentro do território dos samaritanos. E aqui a gente precisa se lembrar um pouquinho da história. O que está acontecendo aqui? Você se lembra que o conflito dos judeus com os samaritanos é bastante antigo. Por quê? Porque os samaritanos eles são aquele povo que veio da mistura do que sobrou do reino do norte com as nações circunvizinhas a Israel. Então, você se lembra, lá em 722 a.C., a Assíria veio, passou como um trator por cima do Reino do Norte, e as poucas pessoas que sobraram ali acabaram se misturando com outras pessoas das outras nações. E é claro que um judeu olhava para isso e dizia, não, esse povo é indigno, é um povo impuro, porque eles não são mais puros como nós somos. E tinha, então, essa rixa dos judeus com os samaritanos. Então, não é difícil a gente perceber que o judeu da época desprezava os samaritanos, de uma vez que ele entendia ser o samaritano alguém desprezível, impuro e tudo mais. Agora, eu queria que você reparasse no versículo 4. Versículo 4, João conta o seguinte para a gente. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O que João está fazendo aqui? Ele está dizendo que Jesus intencionalmente decidiu conduzir os seus discípulos para que eles passassem dentro do território samaritano. Essa não seria uma escolha deles. Certamente não seria nem de um judeu ali daquele primeiro século. Mas foi a escolha de Jesus. E tem algo muito legal, aí eu disse para você que o capítulo 4 está num paralelo com o capítulo 3. A mesma palavra que Jesus usa para Nicodemos quando ele diz, olha, importa-vos nascer de novo, é necessário que você nasça de novo, é a mesma palavra usada aqui. Era necessário, importava que Jesus passasse dentro do território de Samaria. Aí a pergunta óbvia que nós fazemos, não é? Por quê? Por que Jesus queria passar exatamente naquele momento dentro do território samaritano, sendo que essa rota não era uma rota nada comum para você ir da Judéia para a Galiléia? E aí os versículos de 5 a 7 começam a contar para a gente, né? Diz o texto que tinha ali uma fonte, a fonte de Jacó. Jesus estava cansado da viagem, ele se assenta junto àquela fonte. Os discípulos dele tinham ido comprar comida na cidade, e nisso vem uma mulher samaritana tirar água, por volta da hora sexta, e Jesus pede a ela, dá-me de beber. Aqui tem muita coisa, no mínimo, estranha, tá? Para a gente dizer assim. Primeira, é o fato de Jesus conversar com uma mulher, e ainda mais uma mulher samaritana. Mas Jesus fazia isso, tá? Ele rompia essas barreiras sociais e étnicas que existiam naqueles dias. Porque um judeu não conversava nem mesmo com a sua mulher em público. A conversa era sempre em particular. E Jesus não se preocupa com essas barreiras, ele conversa com pessoas, com as mulheres, com homens, ele conversa com todas as pessoas, aquelas que são desprezadas. E você se lembra que tirar água no poço era um costume muito característico das mulheres que cuidavam da sua própria casa.
Então, você pega lá no Antigo Testamento, você vê o servo de Abraão, ele encontra uma esposa para Isaac justamente quando ela está tirando água do poço. Né? Quando você se lembra da história de Moisés também, Moisés encontra-se com a filha de Jetro justamente num poço, quando ela está tirando água. Então, não tem nada de incomum as mulheres irem tirar a água do poço e cumprir esse serviço para usar nos afazeres da casa. O que é incomum aqui? A hora. E João faz questão de contar para a gente qual era a hora. Ele diz aí que era a hora sexta. Isso significa que era meio-dia. E você pensa, numa situação, num contexto de deserto, calor extremo, você tem uma mulher sozinha tirando água de um poço. Você fala, por que isso? Né? Porque as mulheres que iam tirar água do poço, provavelmente elas faziam isso pela manhãzinha, quando o sol ainda não estava forte. Né? Mas essa mulher, ela escolheu a pior hora do dia para fazer isso, né? Para ir retirar a água, porque ela sabia que não teria nenhuma outra mulher lá. Por que ela fez isso? Provavelmente porque ela era desprezada socialmente. As pessoas sabiam do histórico dela, o histórico de imoralidade que ela tinha, e nenhuma das outras mulheres gostariam de ficar próxima a ela. Então, ela vai sozinha numa hora completamente diferente. E aí, quando Jesus se encontra com ela lá, ele pede para ela de beber, né? Que ela responde aí no versículo 9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí, uma nova nota explicativa de João, porque os judeus não se dão com os samaritanos, isso que eu já expliquei para você. Veja Jesus rompendo as barreiras sociais e étnicas aqui, e intencionalmente indo até aquela mulher, né? Buscando aquela mulher. Ele marca quase que 1 hora com aquela mulher naquele poço. Ele programa um caminho diferente do comum, ele faz os seus discípulos irem junto com ele, ele está naquele poço exatamente na hora que aquela mulher estaria. E a pergunta é, por que ele faz isso? E a resposta é, porque ele quer salvar aquela mulher. E, queridos, eu queria refletir com você, com base nesse primeiro ponto, o seguinte: nós precisamos de um Salvador que intencionalmente nos busque, a despeito da nossa condição. Eu não sei qual é a sua história aqui. Talvez você tenha um histórico de moralidade invejável. Aquela pessoa que nunca saiu da igreja, sempre esteve aqui, sempre faz tudo certo. Ninguém tem nada para acusar você de nenhum pecado grave ou de alguma coisa que você fez vergonhosa no passado. Mas talvez não. Talvez você tenha ido muito longe no pecado. Talvez você olhe para o seu passado e você faça aquela mesma consideração que Paulo faz em Romanos capítulo 6, que ele fala assim, aquelas coisas que dão vergonha na gente só de pensar. Mas sabe, o que Jesus e João está contando para a gente aqui, é que não importa se você tem um grande histórico de moralidade ou se você já foi longe demais no pecado, você precisa de um Salvador que intencionalmente busque você. Você precisa de Jesus Cristo. E, queridos, é difícil isso, porque quando uma pessoa vai muito longe no pecado, ela se afasta dos caminhos do Senhor, e ela vive uma vida na imoralidade, geralmente, quando o Senhor a traz, ela percebe isso. Ela fala, eu preciso do Senhor, eu preciso de salvação, eu sou ruim, meu coração está cheio de pecado, eu estou cheio de corrupção e miséria, eu conheço o potencial do meu coração, eu preciso de um Salvador. Mas as pessoas que geralmente estão na igreja e estão vivendo a moralidade religiosa, elas têm dificuldade em perceber isso, e isso é um problema seríssimo. Porque é justamente a moralidade religiosa que impede a gente de se dobrar perante o Senhor e gritar, Senhor, eu preciso do Senhor. Porque a gente se acha bom. A gente vive a religiosidade naqueles padrões assim, eu cumpro algumas regras, eu não vou muito longe no pecado, né? Eu evito aqueles pecados mais graves. Sabe aquela afirmação clássica, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio, eu não roubo ninguém. A gente fica se baseando nessas coisas, e a gente acha que está tudo bem por aquilo que a gente está fazendo. E, queridos, não está. Não está.
O nosso coração é mais pecaminoso e tem um potencial tão destrutivo que a gente sequer muitas vezes percebe o que está acontecendo dentro da gente. A gente vê vários diálogos desse na Bíblia, vários discursos dos apóstolos exatamente sobre isso, falando sobre o perigo do legalismo. O que é isso? É você acreditar que você consegue obter o favor de Deus por meio do seu desempenho. Por quê? Porque, em última instância, um legalista está dizendo o seguinte: eu não preciso de Cristo, eu me basto. Eu me basto. É só eu cumprir algumas regras, é só eu performar um pouquinho e Deus vai me aceitar. E aí tem dois problemas. Um falso orgulho, porque você acha que está tudo bem, e que Deus está te abençoando porque você está fazendo tudo certinho. E o outro problema é quando o sofrimento bate à sua porta. Aí você entra em desespero, porque você fala, não era para eu estar sofrendo. Não era para estar acontecendo isso comigo, eu estou fazendo tudo bem, eu estou andando certinho, eu estou vivendo de acordo com as regras. Esse é o problema do legalista. Então, queridos, o fato de Jesus intencionalmente buscar essa mulher nos mostra o tanto que nós dependemos do nosso Salvador, que Ele venha até nós. Queridos, se não for o Senhor Jesus Cristo buscar a gente, nós nunca iríamos a Ele. Não é a nossa moralidade, não é a nossa obediência que causa o favor de Deus, é a obediência de Cristo. É o que Ele fez por nós. É aquilo que Ele desempenhou. É a performance dEle, não a nossa. Então, independentemente da nossa condição social, religiosa, do nosso gênero, etnia, independentemente do nosso histórico de moralidade, ou da falta desse histórico de moralidade, eu e você precisamos que Jesus venha ao nosso encontro e nos salve de nós mesmos. Isso nos leva ao segundo ponto. Nós precisamos que Jesus mostre a nossa sede existencial e a idolatria presente no nosso coração. Isso está aí do versículo 10 até o versículo 18. Do versículo 10 até o 15, a gente tem o diálogo dessa mulher com Jesus, continuando, né, quando Jesus fala, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Né? Uma expressão muito interessante de Jesus, né? Falando assim, se você soubesse quem eu sou, o que Deus está ofertando a você por meio da minha pessoa e da minha obra, esse é o significado da palavra dom aí. Né? Você pediria para mim muito mais do que uma água que mata a sede por um pouco tempo. Eu poderia matar a sua sede existencial, eu poderia matar a sede da sua alma. E aí, continua, versículo 11, responde a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos, o seu gado? Aqui tem uma ironia, tá? Ela pergunta para Jesus, és tu maior que Jacó? E a resposta é sim, ele é muito maior que Jacó. Antes de Jacó ser, ele era já. Né? Ela não percebeu isso ainda, mas ela vai perceber. O diálogo continua, versículo 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, me dá dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Veja, Jesus começa um diálogo com um jogo de palavras aqui, né? Fica um pouco confuso, a mulher acha que ele está falando de água, ele está com sede? É sede mesmo? É um pouquinho de água que você precisa? É um pouquinho de água, mas é uma água diferente, é uma água que mata um outro tipo de sede, e fica uma discussão aqui meio confusa, é claro, não da parte de Jesus, da parte dela, ela não está entendendo ainda o que ele está dizendo, mas a ideia é que Jesus está se oferecendo para matar a sede daquela mulher. E quando ele faz isso, a resposta dela no versículo 15 é, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais vir aqui buscá-la. Então, Senhor, se essa água mata a minha sede de uma vez por todas, me livra de passar essa vergonha social, de ter que vir aqui nesse poço, num horário diferente para buscar água, porque isso já me cansou. Me ajuda nisso, né? Me ajuda nesse sentido. E aí, queridos, algo muito estranho acontece, não é?
Jesus parece mudar completamente o rumo da conversa. Eles estão falando de água, de sede, de matar a sede física, matar a sede do coração. Aí, a partir do versículo 16, Jesus fala assim para ela: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, 17, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O que Jesus está fazendo aqui, queridos? Jesus está expondo onde aquela mulher estava matando a sede existencial da alma dela. Jesus não puxou aquele diálogo à toa. Ele não está falando sobre água, sede existencial, água que mata a sede de uma vez por todas. Ele está falando, eu tenho algo para te oferecer e eu sei que você está buscando isso. Eu sei que você está buscando isso. Você já teve 5 maridos, e esse agora não é o seu marido. Jesus está apontando para aquela mulher a fonte da idolatria. Aquela mulher estava tentando beber água para matar a sede existencial que ela tinha em poço furado. E é por isso que nenhum marido bastava. E nem o 6º bastaria. Ela precisaria de mais e de mais e de outros, porque ela nunca encontraria no relacionamento aquilo que ela tanto precisava. Então Jesus não está mudando a conversa. Ele só está mostrando como essa conversa de matar a sede existencial se aplicava na vida dela, naquele momento da história dela. E, queridos, a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é bem objetiva. Qual é o seu poço furado? Onde que você está procurando matar a sede existencial que você tem, que está aí no seu coração? É no dinheiro? É no sexo? É na fama? No poder? É no seu trabalho, na posição que você ocupa? É em algum relacionamento? É no ministério? Onde que a gente está tentando matar a nossa sede existencial? Tem um autor que ele já faleceu, um grande escritor, não é cristão, tá? Não é cristão, isso é impressionante. David Foster Wallace. E veja o que ele escreve, tá? Falando sobre isso, coisa que ele percebeu olhando só para o seu coração. Tá? Abre aspas para ele. Se você venera dinheiro e coisas, se é aí que você encontra significado verdadeiro na vida, então você nunca terá o suficiente. É a verdade. Venere o seu corpo e a beleza e a atração sexual e você sempre vai se sentir feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer 1 milhão de mortes antes de finalmente te enterrarem. Venere o poder e você vai acabar se sentindo fraco e medroso. E você vai precisar de ainda mais poder sobre os outros para entorpecer o seu próprio medo. Venere o seu intelecto, ser visto como esperto, inteligente, e você vai acabar se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. É interessante, uma pessoa que não é cristã percebeu tudo aquilo que você idolatra não oferece para você aquilo que promete. Você fala, agora é a estética, agora eu vou ter o shape do ano, é a barriga tanquinho, é meu ano 2025, e você vai, você malha, e quando chega no final do ano, você não está satisfeito. Agora é o meu dinheiro, esse ano vai ser o ano da vitória, da bênção financeira da minha vida, e eu vou acumular riquezas, e você sempre vai olhar para o lado e vai ter outra pessoa que tem mais com você, e você vai ficar insatisfeito. O poder, a mesma coisa, você sempre vai precisar de mais. O Wallace percebeu isso. Tim Keller, agora sim, um pastor presbiteriano, ele também comentando exatamente sobre esse tema, ele diz o seguinte, abre aspas, se você construir a sua vida sobre o dinheiro, ficará assustado com o que acontece no mercado financeiro. Se você construir sua vida em sua aparência, ficará assustado com o que acontece no espelho. Tudo sobre o que você constrói sua vida, Deus diz, se não for eu, é frágil. E é frágil mesmo, é só questão de tempo até quebrar. É só questão de tempo até o seu ídolo quebrar e você quebrar junto. E a pergunta é, qual é o seu poço furado? O que você olha para a sua vida hoje? O que você almeja em que você pensa assim, o dia em que eu tiver isso, o dia que eu alcançar isso, então
eu serei feliz, então eu terei significado para a minha vida. Essa pergunta responde qual tem sido o nosso Deus. Jesus está dizendo para aquela mulher, eu sei qual é o seu poço furado. O seu poço furado são os relacionamentos. E é interessante, queridos, que sempre que alguém aperta a gente, eu não sei se acontece com você, comigo acontece com você também. Sempre que alguém espreme a gente num pecado, a nossa tendência natural é o quê? Ir tentando sair, né, se livrar, desconversando. Essa conversa não ficou muito boa para mim, não está muito agradável isso. Né? E é isso que acontece. Ela puxa um outro assunto depois que Jesus fala isso, a partir do versículo 19, diz assim o texto, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Ela reconhece, ele sabe de alguma coisa. E aí ela fala assim no versículo 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que ela está fazendo? Ela está mudando a conversa. Essa conversa não ficou agradável. Eu não quero falar sobre os meus maridos. Eu não quero falar sobre a minha imoralidade, sobre a sede existencial que eu tenho. Senhor, vamos falar sobre adoração? Aqui ou em Jerusalém? Porque, assim, lá no território dos samaritanos tinha um templo onde havia adoração. Você se lembra, os samaritanos era a mistura do reino do norte com povos da região. Eles também tinham um lugar de adoração, Jerusalém, o templo também, e tinha essa guerra, onde se deve adorar, né? Era uma discussão ali. E ela tem a habilidade de se desconversar. Jesus está dizendo assim, olha, aqui está seu problema. Ela fala, Senhor, espera um pouquinho, vamos conversar sobre esse assunto. Vamos bater um papo sobre teologia aqui? Teologia do culto. Vamos falar sobre isso. E aí, isso nos leva ao terceiro ponto, tá? Que nós precisamos de um Salvador que redirecione a nossa adoração dos ídolos ao Pai. Isso está aí no versículo 19 até o versículo 26. É muito interessante esse diálogo, porque Jesus não fala assim, mulher, a gente não estava falando sobre isso, né? Vamos voltar ao assunto anterior? Ele entra na conversa. Fala, quer falar de adoração? Pois bem, vamos falar de adoração, então. E aí, a partir do versículo 20, 21, Jesus responde, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus responde enfaticamente para ela, ele declara a sua identidade, eu o sou, eu que falo contigo. O que essa conversa sobre adoração, sobre lugar de adoração, tem a ver com o problema anterior da idolatria? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque Jesus está dizendo para ela, você quer falar sobre adoração? Tá bom, é sobre isso mesmo que a gente precisa falar. Porque você não está adorando o Deus verdadeiro. Você está adorando o seu relacionamento. Você está adorando o sexo. Você está adorando os relacionamentos conjugais que você está tendo. Isso é o seu problema. A sua adoração não está no lugar certo. Você precisa adorar, não em Jerusalém, não aqui na região dos samaritanos. Você precisa adorar aonde? No coração. O seu problema não é um lugar onde você adora. O seu problema é o seu coração. O seu problema é quem você adora. Jesus está dizendo para ela, sabe onde acontece a verdadeira adoração? No seu coração. E ela é em espírito e em verdade. Jesus está apontando o problema dela. O problema dela era idolatria. Idolatria. E, queridos, esse é o nosso problema também. Eu sei, você não se dobra perante ídolos, eu sei disso. Você não se dobra perante estátuas, você não se tem altares na sua casa, mas isso não significa que você não tenha um coração que muitas vezes não adora o Senhor Jesus, adora outras coisas, outras pessoas. Não significa que nós não sejamos idólatras no nosso coração muitas vezes, quando nós abandonamos o Deus vivo e verdadeiro e buscamos
sentido para a nossa vida, significado para a nossa existência, valor, significado para a nossa vida em outras coisas que não o Criador, que não o Senhor. Então, sim, é sobre adoração mesmo, Jesus está dizendo. Você tocou no ponto correto. A gente precisa falar sobre isso. Então, queridos, a gente vê aqui que Jesus busca intencionalmente essa mulher, Jesus expõe a sede existencial, a idolatria do coração, e Jesus oferece para ela uma adoração em espírito e em verdade por meio da obra dele. Lembra o que ele diz no final para ela? Eu sou o Messias. Eu vim resgatar aqueles que creem em mim. Eu vim cumprir uma obra no lugar dessas pessoas. E a pergunta que fica aqui, no final do texto, é como que Jesus faz isso? Essa é a pergunta importante. Como que ele cumpre essa obra? Como que ele resgata pessoas? Como que ele salva pessoas? E, queridos, lá no final do Evangelho, no capítulo 19, do versículo 28 a 30, João conta para a gente como que ele faz isso. Eu queria ler esse texto com você. João, capítulo 19, de 28 a 30. Diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Queridos, Jesus experimentou a pior sede existencial na cruz, para que eu e você não experimentasse mais essa sede. Ele prova na cruz o cálice da ira do Pai. E ele fala: eu tenho sede. Aqui, não somente no sentido físico, ele estava experimentando ali a ira do Pai sobre ele, de um relacionamento eterno, o próprio Senhor Deus descarregando, moendo o seu filho na cruz. E ele fala: eu tenho sede. Eu tenho sede, eu sinto essa dor. Eu sinto esse vazio, eu sinto a ira sobre mim. E, queridos, isso é muito importante, porque aqui está o cerne do Evangelho. Não é só o que Jesus faz na cruz, mas é o que ele faz em vida também. Eu costumo dizer lá na igreja o seguinte: muitas pessoas gostam de dizer o seguinte: Jesus morreu por mim. Está certo? Claro que está certo. Jesus morreu pela gente mesmo. Mas é mais do que isso. Jesus viveu pela gente. E é isso que torna a morte dele tão significativa. Foi a vida que ele teve. Porque você sabe, o pacto de Deus com o homem, o pacto de obras ali no Éden foi: obedeça e viva, desobedeça e morra. E aí você faz a pergunta: todos os seres humanos desobedeceram? Sim. Todos eles merecem a morte? Sim. É o resultado do pecado. Só que teve o nosso Senhor que nunca desobedeceu, então ele merece o quê? A vida. Mas ele pega e assume a nossa morte e dá a vida que ele tem para mim e para você. Para que você não tenha mais sede. Para que você não fique buscando mais em poços furados aquilo que você acha que vai preencher o seu coração. E, queridos, não vai. Não vai. Você vai perder seu tempo, sua energia, sua saúde, seu dinheiro. Você vai correr atrás do vento. E você não vai encontrar aquilo que você espera nas coisas criadas. Só o Criador pode dar para você a satisfação que você precisa. Então, se você olha para a sua vida hoje, você pensa: eu preciso de mais, eu preciso daquilo, eu preciso conquistar isso, eu preciso ter algo, eu preciso estar em tal posição. Não, você não precisa. Você precisa de Jesus. É isso que a gente precisa. A gente precisa de Jesus enchendo o nosso coração de alegria. A gente precisa de Jesus enchendo a gente de satisfação, não nas coisas criadas, mas no Criador, em quem Ele é. E Ele oferece isso para mim e para você, por meio da obra dEle. Nessa noite Ele está dizendo para mim e para você: pare de ficar correndo atrás de matar a sua sede em coisas que não vão matar. Para de tentar beber água em poço furado.
Eu estou oferecendo para você algo muito maior, algo muito melhor, uma fonte a jorrar para a eternidade. Não somente coisas que você vai ter aqui e no outro dia pode ser que você perca. Não coisas que a traça e a ferrugem corroem. Você tem em Jesus uma oferta daquilo que você mais precisa, o próprio Deus, a graça do nosso Senhor. A única pergunta que fica para a gente nessa noite, irmãos, é a seguinte: em quem ou em que lugar você tem tentado matar a sua sede? Essa é a pergunta que a gente precisa refletir. O que a gente tem feito? Quando você olha para a sua vida, o que você tem buscado com todo o seu coração, além do Senhor Jesus? Se for alguma coisa criada, como disse Tim Keller, o Senhor Deus está dizendo para a gente, isso é frágil, vai quebrar. É só questão de tempo até quebrar. E Ele oferece para a gente algo muito maior, algo muito melhor do que todas essas coisas criadas. Ele oferece a si próprio, Ele oferece o seu Filho para mim e para você. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos, Pai, nessa noite, a inconsistência, a inquietude do nosso coração. É bem verdade, Senhor, a gente às vezes fica tão perdido, Pai, com as coisas desse mundo. E a gente realmente acha que um pouco mais de dinheiro, um cargo melhor, uma posição num concurso público, um cônjuge, filhos, carros, bens, experiências, a gente realmente acha que tudo isso vai trazer para a gente a satisfação que a gente tanto precisa. Senhor, é tolice do nosso coração, nós reconhecemos isso nessa noite. Nós precisamos do Teu Filho Jesus, Pai, nós precisamos da graça dEle, nós precisamos da palavra dEle aquecendo e enchendo o nosso coração de alegria, nós precisamos da esperança que só Ele oferece, a esperança de uma vida que percorre toda a eternidade, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por nossa pequenez. Perdoa-nos por nossa falta de visão. Quando nós desprezamos, Pai, o Teu Filho Jesus, aquilo que Ele oferece, para buscar em tantas coisas a satisfação que só Ele pode nos dar, Senhor. E tenha misericórdia, Pai, de nós. Conduza-nos, Pai, por meio do Teu Santo Espírito. Nos leva, Senhor, à adoração verdadeira do Teu Filho Jesus, para que nele a gente encontre tudo aquilo que a gente precise, Senhor, e o nosso coração esteja satisfeito. Livra-nos, Pai, de uma vida medíocre, em que a gente busca somente as coisas que o mundo pode oferecer, Pai. Livra o Seu povo, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como o pastor Fábio disse, já tomando a liberdade aqui, tá, pastor, de seguir com o momento, eu estou aqui representando o presbitério do Guará, sou o relator da nossa comissão, que é composta pela Secretaria Executiva do Presbitério, e eu vim numa missão muito especial, e a gente está muito feliz de estar aqui, tá? De participar desse momento na vida do querido Orlando, né? Orlando cumpriu tudo aquilo que ele precisava até esse momento, na sua candidatura, fez o seminário, foi aprovado, levou os seus trabalhos no presbitério, foi aprovado também, passou por sabatina no sermão no presbitério, né, Orlando? Recebeu alguns conselhos, mas todos ali disseram quanto Orlando tem sido uma bênção e como a gente gostou de tudo que ele tem feito, do que ele tem demonstrado. Então é com muita satisfação, com muita alegria, que a comissão vem aqui hoje para licenciar o Orlando. Eu queria chamar o Orlando para vir aqui na frente, para se apresentar aqui perante a igreja. Também quero chamar aqui a comissão executiva. Somente eu e o presbítero Néder, da comissão mesmo, estamos aqui. Os outros irmãos pediram desculpa, por favor, Orlando, fica aqui. Os outros irmãos pediram desculpa por não poderem participar, eles já tinham compromissos nas suas igrejas, né? Mas então eu queria convidar para compor a comissão o reverendo Fábio, o reverendo Robson e o presbítero Daniel, que também já participaram da comissão executiva do nosso presbitério e que vão testemunhar aqui também esse momento.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero ler um texto com vocês aqui, que está lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Esse é um texto em que Paulo está falando a Timóteo, e ele está dando algumas orientações ao seu jovem pastor, e ele fala, né, sobre aquelas pessoas, aqueles homens que desejam um ministério pastoral. E tem muita coisa importante aqui, e eu queria destacar algumas coisas. Então, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, diz o seguinte: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A primeira coisa que eu destaco aqui, Orlando, é que o seu desejo é um desejo legítimo, e a gente se alegra com isso. A gente costuma tratar com certa temerosidade ambições, não é? Uma pessoa muito ambiciosa, você fala, talvez ela está buscando ali coisas demais. Mas tem uma ambição que a Bíblia coloca como algo excelente. Qual é essa ambição? A ambição de se tornar um ministro da palavra. É isso que o versículo 1 diz para a gente. Se alguém aspira, ambiciona, se tornar um ministro ao episcopado, excelente obra almeja. Orlando, eu já disse isso para você no presbitério, digo aqui perante toda a igreja, a gente está muito feliz com esse momento, muito feliz mesmo, sabe, de ter você, ver em você não somente esse desejo, mas de ver em você as características para que você cumpra o ministério pastoral. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, e é algo que a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, também entende. Está aí no versículo 6 e no versículo 7, quando Paulo diz que aquele que deseja não pode ser neófito, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Esses versículos aqui dão a base para a gente, para aquele rito que a IPB coloca como período de experimentação. Eu sei, é um período difícil, não é? A gente pega na IPB, e isso é pedagógico até para vocês, irmãos, para a igreja, a IPB é muito rigorosa com a formação dos seus pastores. E isso é bom. A maioria dos pastores, do período de aspirantado até a ordenação, no mínimo, na melhor das hipóteses, 6, 7 anos. 8, 9, por aí vai. E isso não é ruim. Tá? Então, Orlando, você vai experimentar agora mais um momento de provação, o último dessa longa jornada. E em breve, eu posso dizer isso aqui representando o presbitério, junto com a comissão aqui formada, que em breve a gente espera estar aqui de volta para ordenar você ao sagrado ministério. É o nosso desejo. Tá? Então, eu queria fazer algumas perguntas para você, diante de toda a igreja, e eu queria que você as respondesse. A primeira delas, você crê que o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus e, portanto, a única regra de fé e de prática? Sim. Você recebe e adota os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos, como fiel exposição do sistema de doutrinas ensinado nas Escrituras? Sim. Sim. Você promete se submeter no Senhor ao governo desse presbitério ou de qualquer outro a que você for chamado, sim? Sim. Queridos, então, respondidas positivamente essas perguntas, eu, em nome do presbitério do Guará, declaro aqui, também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela autoridade que Ele mesmo concedeu à igreja, tá?
você está licenciado para continuar exercendo o seu ministério aqui na Igreja Presbiteriana do Gara 2 e continuar crescendo no bom testemunho do Senhor perante as pessoas daqui e as pessoas de fora. Para encerrar esse momento, eu queria pedir ao pastor Fábio para fazer essa oração para o Orlando, encerrando esse momento aqui de licenciatura. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Vamos orar. Ó Deus bendito, que privilégio nós temos de pertencer a um Redentor glorioso, poderoso, que intencionalmente foi buscar-nos, que poderosamente saciou a nossa sede, que gloriosamente destruiu os nossos ídolos frágeis e nos alerta quanto aos perigos de prestar algum tipo de devoção a eles que estão ainda à nossa volta, outros ídolos que surgem. Oh, que privilégio nós temos como igreja, rebanho do teu pastoreio, estar aqui nesta casa de oração nessa noite e sermos pastoreados por ti. Que alegria, Pai, como igreja, que alegria da executiva, do presbitério e da comissão nós temos de ver a desenvoltura, o progresso do Orlando, que tem desejado, que tem ambicionado o sagrado ministério para servir como pastor, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Que bênção ver como tu tens sido gracioso para com ele, cercando, fortalecendo, dando condição física, intelectual, emocional, moral, para que essas etapas fossem vencidas e cumpridas. Louvado seja o teu nome. Que privilégio participar desse momento com ele, com a igreja, com a sua família, com a Sara, com o Samuel, com aqueles que tu amas. Que privilégio, Senhor, ver esse momento tão nobre, tão solene como o reverendo Heron conduziu esta cerimônia de licenciatura, Senhor. Que delícia para a nossa alma. Senhor, eu ficaria aqui mais tempo ouvindo nessa noite. Minha alma está feliz, está grata por tudo que eu pude ver e ouvir. Eu ouviria mais e mais e mais. Que pastoreio maravilhoso, que missão gloriosa. Tu chamas o Orlando e o prepara, ó Deus, para este glorioso chamado. Eu e os membros da comissão, reverendo Robson, presbítero Néder, presbítero Daniel, e por que não dizer, Pai, o conselho dessa igreja, a liderança dessa igreja que temos acompanhado e visto o crescimento do Orlando, nós estamos juntamente com a família da fé, com os membros dessa igreja, as famílias que aqui congregam, grato ao Senhor nosso Deus. E agora, Deus, recomendamos este filho na fé, para que o Senhor Deus instrumentalize a sua vida, o use, como tens usado até aqui, mas agora com esta formalidade desta cerimônia, em que ele é licenciado para o exercício da pregação do Evangelho, que o Senhor Deus o use, que o Senhor Deus mantenha o seu coração humilde, que ele esteja vestido com o avental do Senhor Jesus, a humildade, para não cair nessas armadilhas que o reverendo Heron alertou-nos de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós oramos por ele e pedimos que o Senhor Deus o abençoe e abençoe também a sua preciosa família e a igreja, que a igreja seja este instrumento encorajador de suporte por meio da oração, mas também no auxílio necessário para que a gente consiga honrá-lo e cumprir com o ministério para o qual o Senhor nos chama. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. A igreja em pé, concluída, reverenda, a cerimônia. Que delícia, hein, irmãos? A igreja em pé é convidada a cantar o hino do Inário Novo Cântico. Este hino, Orlando, este hino que nós vamos cantar, é um hino que fala sobre quem nós éramos e qual era a nossa condição. E eu gostaria que você guardasse esse hino, tudo que você ouviu aqui nessa noite, talvez anotando na sua agenda, como uma espécie de memorial.
Este hino fala que nós estávamos perdidos. É uma declaração nossa, do reconhecimento que o Redentor fez por nós. Mas também é uma declaração, um compromisso que nós assumimos. Eu agora quero dedicar minha vida ao Senhor. Eu agora quero dedicar minha vida e viver uma vida consagrada para o Senhor. Então, querido, que este hino seja um memorial para você e para todos nós que aqui estamos, que seremos enviados já já com a impetração da bênção para o cumprimento da nossa vocação. Vamos cantar com alegria e fervor. Sem vigor, a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. Todo ser, quero lhe consagrar, ao seu lado vou viver e o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sem Cristo Salvador me transformou. Povo santo de Deus, que a graça bendita do nosso maravilhoso Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo, Deus que vive em nós, sejam com todos vós, Igreja de Deus aqui reunida e espalhada por toda a terra, agora e sempre, sempre.